Fundada pelo cooperador Aldo Ferretti na década de 1950, tem sede na Vila Madalena SP, no prédio que imita os traços da Congregação Cristã no Brasil. Igreja Renovadora Cristã, ao que se sabe até então, a primeira dissidência da Congregação Cristã no Brasil. Igreja Cristã Remanescente. Foi fundada no ano de 1967, em Telêmaco Borba, PR, pelo ancião Nilson Santos, que antes de ingressar na CCB, frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais tarde a Igreja Cristã Remanescente filiou-se à Igreja Maranata, uma igreja alemã de linhagem adventista de doutrina pentecostal. 1991. Congregação Cristã no Brasil Renovada. Fundada em Goiás, no ano de 1991, pelo ancião José Valério, na época o ancião da CCB, o mais velho naquele estado, foi o movimento que mais ameaçou a hegemonia do Brás. Sediado em Roraima, o movimento encabeçado pelo ancião Valério teve a adesão de vários ministros da CCB nos estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em 2 anos, a Congregação Cristã Renovada já contava com 30 casas de orações. Porém, no ano de 1993 o grupo se dissolveu e se reintegrou à Congregação Cristã no Brasil, inclusive concedendo 1993. Congregação Cristã do Sétimo Dia. Fundada em Santa Catarina no ano de 1993, pelo ancião Luiz Bento Machado, na época, um dos anciães mais antigos naquele estado. O ancião Luiz Bento se afastou da CCB em 1993, quando fundou a Congregação Cristã do Sétimo Dia. Uma característica particular desta dissidência da CCB é que, além de guardar o sábado, eles também celebram a Santa Ceia com pão ázimo e suco de uva. 2001. Congregação Cristã Apostólica. A Congregação Cristã Apostólica CCA foi fundada por Antônio Silvério Pereira, que tinha 40 anos de CCB e atuava no ministério como cooperador, no dia 11 de novembro de 2001, em Aparecida de Goiás. Resulta de uma fusão entre membros da Congregação Cristã no Brasil e da Igreja Renovação Cristã pastoreada por Fleury Rodrigues de Oliveira. Atualmente a Congregação Cristã Apostólica possui congregações em algumas cidades dos seguintes estados: Paraná, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo e São Paulo. 2004. Associação de Membros da Congregação Cristã no Brasil. O movimento iniciou-se em 2002, por Jair Ferreira do Amaral, Osnier Santos e Reginaldo Fernandes, influenciados por Ricardo Ardão. Mas somente em 2004, a AMP, Associação de Membros da Congregação Cristã no Brasil, se tornou uma realidade. Pouco tempo após sua fundação, Jair Ferreira e Ricardo Ardão deixaram o movimento, pois os ministros e membros da AMP não concordavam com a posição de ambos em relação a fazer oposição à CCB. 2005. Igreja Congregação Cristã. A Igreja Congregação Cristã foi fundada em 2005, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, pelos ex-cooperadores da CCB José Bezerra de Freitas, José Carlos Menezes e o ex-ancião Emilson Bernardo da Silva. Atualmente, a dissidência Igreja Congregação Cristã tem templos nos estados do Ceará, Rondônia e Paraná, além de trabalhar para a expansão da denominação dos estados em que já atua. A ICC está em trabalho permanente para a abertura de congregações nos estados de Goiás e São Paulo. 2010. Congregação Cristã, Ministério Jandira. Após a ordenação de 3 anciães em Jandira em maio de 2010, interior de São Paulo, sem a aprovação do Conselho de Anciães, conforme determina os estatutos da CCB, o impasse foi resolvido pelo Brás, destituindo do cargo todos os envolvidos, inclusive o ancião Samuel Trevisan, que após o ocorrido construiu um templo em Jandira, usando a mesma fachada em nome de CCB. Quanto ao credo doutrinário e liturgia são similares à CCB, já na questão dos usos
e costumes, são mais flexíveis por entenderem que contribuem para a disciplina, mas não são doutrinas bíblicas. Faz-se exceção à Igreja Renovadora Cristã, cujo um dos principais motivos para o surgimento foi a questão das vaidades. O excesso de zelo no tocante à vaidade faz com que os membros da Renovadora Cristã não usem vestido de noiva, e nem mesmo aliança de casa. É lógico que se todos esses dissidentes concordassem plenamente com as doutrinas da congregação cristã no Brasil, eles não teriam deixado a instituição, muito menos fundado novas denominações. Quase todas as denominações dissidentes citadas têm em comum a maneira de acolhimento ao pecador. Elas também se reformularam nos itens que rendem críticas internamente e externamente à CCB, principalmente o exclusivismo e relacionamento interdenominacional. Todas estas dissidências referentes à CCB, cabe a Deus julgá-las boas ou não. Nós, membros da congregação cristã no Brasil ou em outros países relacionadas ao Brás, devemos orar e amar todos estes na qual um dia foram adeptos à CCB. Pedimos a Deus paz entre nós, e que se há dissidências em nosso meio, é porque o nosso Deus permitiu e preparou de forma diferente de abraçar aqueles que Ele ama, e que foram excluídos por muitos intolerantes, sem a guia de Deus. Sejamos espirituais, façamos no amor de Deus a nós, amamos uns aos outros independente de qualquer coisa, pois assim amou Deus a nós sem distinção. Todos queremos entrar no reino da glória. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Lucas capítulo 9, versículo 49 e 50. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado no mar. Irmãos, vemos o que o Senhor falou aos discípulos. Cabe a nós ir contra a palavra de Deus. Creio que ninguém é limpo e perfeito que possa corrigir e ir contra o Senhor Jesus. Versículos de 38 ao 42 do livro do Evangelho de Marcos. Portanto, irmãos, ficamos em paz. Pois se as obras são boas, Deus prosperará. E se forem más, Deus é quem julga. Seguimos nós onde sentimos-nos bem, pois o que nos prende dentro de uma denominação é a presença de Deus que sentimos e o bem-estar na alma. Pois segue cada um o que sente e lhe faz bem. Portanto, irmãos, ficamos em paz. Pois se as obras são boas, Deus prosperará. E se forem más, Deus é quem julga. Seguimos nós onde sentimos-nos bem, pois o que nos prende dentro de uma denominação é a presença de Deus que sentimos e o bem-estar na alma. Pois segue cada um o que sente e lhe faz bem. O grupo Ascom NBTM deseja a todos que possa um dia reinar em paz. Paz de Deus com todos.